Hebreus 11, 24 a 29. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou-se ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra em riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, morreram afogados. Vamos ver 7 verdades pela fé. Essas verdades podem nos ajudar como pessoas a nos tornarmos heróis da fé no nosso contexto. A verdade é essa: a fé é a constante escolha de Deus sobre todo o resto, custe o que custar. Muitas vezes na vida somos confrontados com escolhas entre fazer o que é certo ou o que é confortável. Pode ser um dilema e você esteja familiarizado. Você já passou por isso antes? Dietrich Bonhoeffer, um escritor alemão, sendo firme em seu relacionamento com Jesus, Bonhoeffer viveu uma vida de profundo impacto. Na ascensão de Hitler ao poder, ele se transformou nos principais algozes da igreja. A igreja protestante alemã no regime nazista. Ele representou Cristo em tudo, como pastor, profeta, ativista político e mártir. Ele lidava diariamente com 2 opções: fazer o que era confortável e seguro ou fazer o que era certo, porém difícil. Felizmente, a segunda prevaleceu. Essa foi a mesma escolha de Moisés, nessa passagem que nós acabamos de ver. Ele poderia ter vivido uma vida de luxo, como um príncipe do Egito. Afinal, estava em uma posição das mais privilegiadas, adotado pela família do faraó. No entanto, ele sabia que não era isso que agradaria a Deus. Moisés trocou a riqueza pela pobreza perigosa. Ele se identificou com o povo de Deus ao invés dos poderosos da época. Ele escolheu o certo ao invés do fácil. O que deu poder a Moisés e a Bonhoeffer para fazer essa vida tão ousada? A resposta é simples e clara: a fé. Foi pela fé que Moisés seguiu o extraordinário e libertou o povo dele. Foi pela fé que Bonhoeffer se levantou contra um regime maligno, às custas da sua própria vida. A fé implica confiar radicalmente em Deus, acima de todo o resto. É uma determinação de defender a verdade, mesmo quando pode ser rejeitado por causa dela. É a coragem de acreditar na palavra de Deus acima do que a cultura e outras pessoas dizem. A fé é colocar sua vida e sua reputação em jogo pelas coisas que interessam a Deus. Quando você começa a se preocupar com o que Deus pensa, o cristianismo ganha vida. Ele leva você de apenas existir para uma jornada de aventura, sendo filho dependente de Deus. Não vai ser fácil e nem sempre será seguro, mas será uma vida abundante. Você pode ser como Bonhoeffer ou como Moisés. Você pode ativar a fé para defender o que é certo. Confie em Deus mais do que em qualquer pessoa. Às vezes é assustador, mas você não vai se arrepender. A nossa fé nos capacita a defender o que é certo. Quando confiamos totalmente em Deus, não precisamos temer nada. Tire um tempo para gravar no seu coração: Pai Celestial,
Abrace a sua presença e permite que Ele compartilhe a paz com você. Peça coragem a Deus. Você pode fazer grandes coisas pelo reino de Cristo. Manter uma fé sólida e corajosa. Receba força da parte de Deus, enquanto você se propõe a viver ousadamente a favor dele. Reconheça que o Espírito Santo que está com você e peça a Ele ajuda. Ao seguirmos Jesus, somos chamados a pregar o Evangelho de Cristo, a ser uma voz para os sem voz e a defender os valores do reino de Deus. Você pode fazer isso em sua vida hoje,